Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na abertura vocês viram gols dos times que ocupam neste momento as primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro. Nada mais justo que os seus torcedores tenham o prazer de vê-los outra vez em ação antes que a gente dê o pontapé inicial aqui nesse nosso bate-papo semanal. Faltou o Corinthians, que não jogou porque o clássico com o Santos foi adiado, mas vocês viram aí as boas vitórias de São Paulo, Palmeiras e Figueirense. Aqui ao meu lado, como sempre, o nosso trio de comentaristas, formado por Sócrates Brasileiro, Chico Sá e Vitor Ernesto Birner. Cartão Verde hoje recebe dois jovens talentos do futebol brasileiro e mais precisamente do São Paulo, líder do Brasileirão, o zagueiro Bruno Vini e o atacante Henrique, que vocês já estão vendo aí, que entre outras coisas vão ajudar a gente a diminuir a nossa média de idade do time aqui. Mas não é só engana que tem gato, não. Bom, a gente tem falado muito, é bacana a presença de vocês em dupla também, para que vocês possam trocar uma figurinha entre vocês, fazer pergunta para o Magrão aqui. Deve ter alguma coisa que o Magrão sabe que ele pode contar para vocês que vai ajudar vocês nessa... Não é o começo de carreira, porque os caras já estão rodadinhos também, né, Magrão? Seleção brasileira... Na verdade, não posso falar muito, porque outro dia eu estava dizendo que eu tomo conta do programa, né? Não está calado. Não, mas a gente... Molecada, eu vim pra seleção. Esse é o sinal do estrelismo. É um mimo. Ah, se eu não posso falar, eu fico calado. Você parece aquele garoto de 13 anos de idade. Não, poder fala, eu se não é posso. assim, eu não faço. Poder eu posso. Você começou a ficar assim depois dessa tiara. Você não era assim antes. Você não era assim antes, sem careca. Você não era assim, era cabeludo. Henrique e Bruno, sintam-se à vontade. Aí eu vi que vocês estavam curtindo aí o gol do Lucas, que vai deixar vocês na mão no clássico contra o Corinthians, né? Como é que tem sido para vocês? A gente conversou antes do programa aqui, eu falei que é bacana vocês passarem para as pessoas, bacana também tentar tirar de vocês um pouco do emocional que vocês têm vivido aí, de estar ajudando o São Paulo numa arrancada que é surpresa para a maior parte das pessoas. É verdade, acho que foi uma grande surpresa, porque depois da derrota para o Avaí, deu aquela baqueada, deu aquele problema com os torcedores lá na porta do CT, mas acho que o grupo se fechou, uniu os jovens com os mais experientes, deu uma mesclada boa e está tendo resultado agora. E o futebol dá tempo de vocês aprenderem, por exemplo, você na última partida cedeu o lugar para o Rivaldo. A gente tem falado do Rivaldo aqui bastante, o Bruno pode falar isso também. São Paulo sempre teve zagueiros respeitáveis. Vocês têm tempo de conversar com eles, eles têm tempo de passar ensinamento para vocês? Vocês acabam aprendendo tudo no dia a dia mesmo? Não, bastante. O mais recente era o Miranda e o Alex Silva que estavam lá, né? O Miranda está de saída, o Alex já saiu. E são grandes jogadores, já rodados por Europa e estavam de volta no Brasil e contam muitas das histórias que aconteceu com eles, histórias engraçadas, histórias de dificuldades que aconteceu com eles e acabam passando essa experiência pra gente, né? O Alex Silva ainda acho que era um dos maiores contadores dessas histórias, assim, até as engraçadas, né? E se é quiser bacana. pode contar uma engraçada aí que você... É difícil, né? Tem umas histórias que eu provei aqui, algumas pessoas, então é melhor deixar em off, né? Mas é bacana participar, conviver com esse pessoal, né? Fora o Rogério, que é, como diz lá agora, o mito, né? Que passa essa experiência, o Rivaldo, que dispensa comentários pela história na seleção e no futebol. Então são jogadores que a gente, por estar começando, tem o privilégio de poder trabalhar já logo no começo da carreira aí. E essa nova fase do São Paulo, essa abertura para quem veio de Cotia, para os jogadores jovens, entre vocês conversam e falam, é agora, né? Porque claramente, se o Muricyco fosse o treinador ainda, ou até se o Ricardo Gomes estivesse lá, dificilmente vocês teriam tantas chances. O Carpegiani está dando essas possibilidades. Vocês conversam, assim, isso é uma motivação a mais, principalmente porque a circunstância para vocês jogarem era bem adversa antes? Bastante. A conversa, a maioria do tempo, ainda quando vai para os treinamentos, é isso. A gente olha e vê a maioria do grupo é garotos hoje. E isso há um tempo atrás era muito difícil. A gente ia na categoria de base, pouco estava no profissional. O Henrique tem um pouco mais de tempo já no profissional, subiu na época do Muricy, mas era muito difícil de ser aproveitado no time. Então hoje a gente olha, no próprio treinamento são muitos garotos, na verdade a gente se sente até mais à vontade, todo mundo junto, porque criou um laço de amizade nas categorias de base. Então, e o pessoal já está vendo que os meninos que estão entrando têm condições de dar conta do recado. Acho que hoje o São Paulo entra em campo com 7 ou 8 no time titular, que foi formado na categoria de base, e às vezes acaba participando do jogo até 10 jogadores que foram formados. Então, mostra a força do trabalho que é feito em Cotia,
e também que os garotos dão conta do recado se precisar. Porque uma coisa impressionante Não havia isso há quanto tempo, Vitor? de renovação grande no São Paulo. Faz muito tempo, porque nesse último milênio, se for lembrar, o time de 2002 foi o time que o São Paulo gastou uma nota quando o Leco era técnico, o Kaká, trouxe o Ricardinho, gastou uma fortuna. Aí o Juvenal assumiu a diretoria de futebol e ninguém contratava jogadores em fim de contrato, os clubes ainda não tinham se adaptado à Lei Pelé. O Juvenal pescou isso antes e junto com o Cuca montou o time campeão do mundo, que era cheio de jogadores experientes. E depois foram mantidos pelo Muricy, sempre trazendo esses jogadores com passagem pela Europa, 28 anos de idade, alguns inclusive muito acomodados, né? Tanto é que uma das coisas que se fala hoje desse time de São Paulo é a pegada da equipe. A equipe é muito guerreira, os jogadores já tirando na frente da bola, correndo um por outro. Os veteranos não, quando um falha, o outro olha torto. Era assim o ambiente do São Paulo. São Paulo joga hoje, partida de Campeonato Brasileiro, com mais pegada do que jogou, por exemplo, a semifinal da Libertadores contra o Inter. Sabe? E isso, obviamente, contagia o torcedor, chama o torcedor. Claro que se a bola bater na trave e não entrar, mas aí é com qualquer time, você sabe como funciona. Vou até provocar o Magrão no seguinte sentido. Quanto mais jovem, mais sensível, assim, mudanças de humor. Mas você que é muito atento a essa questão do emocional e pensa em futebol, eu tenho a impressão de que quanto mais jovem o time, mais puro é o futebol, entendeu? Realmente o cara com mais idade, o cara é mais cheio de vício, realmente. Às vezes tem uma pegada diferente, como o Vitor falou. Não diria vício, não. Tá mais cansado, né? Cansado também. Não, porque não é nem fisicamente, não. Tô cansado mentalmente. Com o futebol é muito sacal, né? É muita É repetição, muito né? sacal, essa coisa de ficar em... É muita repetição, né? Ficar dormindo fora de casa, comendo a comida dos outros, concentração todo dia. Mas você pensa assim, não são todos os seres humanos que pensam da mesma maneira. Mas isso Nossa cansa, concentração cara. desgasta, Mas óbvio. pensa até quem não tá refletindo sobre isso. Como você explica a forma do Até Rogério quem- nessa idade? Não, mas ó, tem uma coisa bacana. O Henrique, por exemplo, está falando, nascido em Brasília e foi pro Atlético Paranaense. E quando ele chegou aqui, eu perguntei para ele, pô, como é que se deu isso? Ele, na verdade, foi disputar um campeonato, estava me contando, e saiu de casa com 13 anos. Quer dizer, já começa a viver essa coisa de ficar fora e ser Já é muito tempo essa uma coisa altura, meio né? massacrante do futebol desde cedo. Né? Hoje cada vez mais cedo. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Vocês continuam estudando? Terminamos a escola agora, faculdade. Fizemos vestibular. Começamos. Quando eu fiz vestibular, eu estava na base ainda. Aí passei no vestibular, subi profissional. Aí na época que eu subi, tive que, no caso, largar lá, né? Fiquei no profissional subindo, aí começou a ir para os jogos e tal. O jogo quarto e sábado, que tinha Paulista, Libertadores e depois começou o Campeonato Brasileiro. Aí não deu até agora. Fui por Vitória da Bahia, lá em Salvador. Inclusive, voltei pra cá. a legislação permite que você reponha as horas que você perca. Por Tem causa agora de também jogos. por Por causa internet da também. internet. Agora, Exatamente. por internet Tem uma também. mobilidade muito grande hoje Eu já de fui. Não Por deixa de internet estudar, dá pra- não, porque isso aí é de mudar o absurdo. horário das aulas. Tem uma mobilidade muito grande hoje, mais do que no tempo que você... Não, e você pode repor depois, dentro do teu tempo livre. Tá. E Se se você prestou- somar o tempo que você tem livre, é só você organizar direito. Priorizar, né? Bom, o Magrão sabe disso de carteira. Eu não conto, porque eu fiz loucura. O... Medicina não. Você prestou ilógico. vestibular do quê? Pra quê? Administração. Você não chegou a fazer vestibular? Eu só fiz um ano de educação física. Fez um ano? Fiz um ano e como teve essa mudança também da base de Cotia para o profissional, acabou tendo que ficar trancado, né? E aí a gente tem que abandonar por enquanto. Até penso em voltar, mas agora por enquanto já esse ano Então com reclama de correria. Cotia é bom, bom exílio, né? Nossa, lá não tem o que falar mal de lá. Muito bom. Tem uma coisa que me chamou a atenção também, o Henrique falou agora, essa coisa de que foi emprestado por Vitória para pegar a rodagem. Você acha que esse tipo de coisa é eficaz? Cara, depende. Você avançou mais do que você tivesse? Depende do quê? Porque eu não tive a oportunidade no São Paulo de jogar ano passado, quando eu subi. Fiquei um ano lá, depois no ano passado também não tive oportunidade. São Paulo não deu sequência, não deu oportunidade, eu preferi pedir para ser emprestado. Mas eu acho que se o cara tiver oportunidade, igual agora, essa revolução de estar no São Paulo, de jogar, eu particularmente não seria emprestado de novo. Então, foi justamente isso que me chamou a atenção, porque lendo uma das suas entrevistas, você falou, não quero ser emprestado de novo. Dá pra trás, né? Você tá titular de São Paulo, quer jogar Então. em qualquer outro lugar? Não falo não titular assim, absoluto. Falo assim, você jogar uns jogos, Ter chance de jogar. ter chance. Ter chance, né? Porque igual agora, não tinha chance nem de ficar no banco. Agora tá tendo algumas chances.
Porque não tive nunca uma sequência de 3 jogos seguidos no São Paulo até hoje, não tive essa oportunidade de jogar 3 jogos seguidos. Vocês ainda têm a vantagem hoje que o cenário nacional é favorável ao jovem jogador, né? Está numa hora de exaltação ao jogador, um pouco por causa do Santos, um pouco por conta do Lucas já. Isso. Pelo sucesso das seleções de base do Brasil, então acho que vocês pegam também um bom momento para dar essa A arrancada. seleção brasileira também está com esse pensamento exatamente. de revolução, assim, né? Saiu bastante depois da Copa do Mundo. Jogadores que talvez tenham até condições de ser convocado ainda, que jogam na Europa, mas essa nova safra, né, que o Mano está pensando já em 2014, já está sendo acompanhado, como é o caso do Lucas, o Neymar já é titular Isso já da é um seleção. baita incentivo, Para né? Olimpíadas Para também. todo mundo, tem as Olimpíadas, estavam no Sul-Americano Sub-20 com a gente, hoje estão na Copa América. Então é um incentivo para todos os jovens jogadores e mostra que também os meninos podem dar conta até na seleção brasileira. Mas isso é um erro de administração aqui, gerado pelo pavor dos treinadores, né? Porque quando o time vai mal, o que o técnico faz? Pede reforços. Quando ele pede reforços, ele está transferindo a responsabilidade dele de trabalhar com jogadores jovens, o treinador competente, né? Não o que posiciona o time apenas. De trabalhar com jogadores jovens para a diretoria. Porque é lógico que o menino, como o Magrão falou, quem é mais novo, na hora do aperto, as oscilações são maiores e o jogo é mais viril, mais rápido entre os profissionais. Então a adaptação emocional e ao jogo leva algum tempo. O É normal. Rincon hoje dando uma entrevista teve fez também essa a crítica pro Tite, né? Falou que ele não renova muito o Exatamente. Corinthians, pensando um pouco em manter É só lembrar do Neymar. emprego. A evolução do Neymar de 2009 para cá, assim, é agressiva, é impressionante. Porque ele está aprendendo a lidar com essa situação. Ele não soube lidar com a situação, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o Peñarol semana passada. No segundo tempo já soube. Se adaptou à arbitragem, caiu menos. assim, né, cara? São aprendizados. E os treinadores não querem assumir isso. Os treinadores transferem a responsabilidade. Quero contratação, quero veterano, porque aí ele não tem culpa. Ou seja, para bancar isso, o cara tem que ser bom. Ou outra opção. Ou acontece no momento, no cenário que o Magrão lembrou aqui semana passada, na hora que os times estão em crise financeira, eles recorrem à gorizada. O que aconteceu com o Santos do Diego e do Robinho foi isso. E agora também. O Luiz Álvaro E veio agora aqui, também, pediu 6 meses. só começou por isso. O presidente do Santos veio aqui logo depois que foi eleito e pediu 6 meses da torcida, dizendo que ele precisava de algum tempo para acertar as finanças do clube e para a torcida não esperar resultados. Foram 6 meses que o Santos ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Nem eles acreditavam na evolução tão rápida. Um time que viveu uma crise de falta de renovação, o Flamengo, que era talvez o maior clube até o começo dos anos 90, um dos principais. Sem dúvida. Era uma safra atrás da outra. E usou mal algumas, a do Marcelinho. É porque Marquinhos. são duas maneiras de fazer dinheiro no futebol, né, Magrão? Uma é servir como entreposto de jogador, quer dizer, o jogador chega lá, o Flamengo faz muito isso, vende e compra jogadores com uma velocidade incrível. E a outra é revelar realmente jogadores e vender, como faz a maioria dos... Alguns que gostam de fazer negócio. Né? É a diferença entre Real Madrid e Barcelona, né? Exatamente. Se for exagerar. Agora, você falou de adaptação, uma das coisas mais claras é que quando você sai do time de moleque para o time profissional, você tem que mudar o seu jogo. De alguma forma você tem que mudar, porque a diferença é brutal. A diferença física é brutal. A atitude... A maldade. A atitude dos jogadores é diferente. Né? Mas isso rapidinho você pega. Rapidinho você pega. Tá, Pega no tá jogo. falando a Mas verdade, demora um certo pega tempo. jogando, né? Se você Pega estiver jogando. jogando, O que é ritmo mais de jogo. difícil, o que demora mais é a questão psicológica. Você trabalhar com o público, quer dizer, aquela coisa de, pô, teu time está ganhando e está perdendo, você reage de forma radical, que com o tempo isso você vai conseguindo controlar melhor. Mas no começo é difícil. Complicado. E aí o Vini pode dar 2 testemunhos, que se não estou enganado, você estreou numa derrota pro Grêmio, né? Foi. 4-2. Foi um jogo bastante, assim, para ganhar bastante experiência já logo numa estreia para mim no profissional. Porque era uma situação totalmente adversa pra gente. O Alex Silva tinha sido expulso no jogo, estava com 3 zagueiros, o Xandão, o Alex Silva e o Miranda. E o Xandão sentiu. A gente estava com um jogador a menos já e estava 4-2 no placar já pro Grêmio, estádio cheio. Eu não tinha estreado, o Xandão sentiu uma dor, eu acabei sendo chamado numa situação ali. Ainda na hora já que eu entrei em campo ali, o Miranda falou, esquece o placar, deu uma tranquilidade ali, esquece o placar, faz seu futebol, falou desse jeito. E deu uma tranquilizada ali para me ajudar naquela partida que não tinha mais o que fazer, na verdade, pra gente. O Grêmio estava todo em cima, a gente com um a menos, perdendo já 4-2 e a gente acaba aprendendo bastante já nessa primeira oportunidade. E como é que vocês estão lidando com essa coisa que o Magrão falou de lidar com a torcida? O que tem sido o grande desafio para vocês? O que ainda deixa vocês tensos no jogo, por exemplo?
né? Qual é a maldade que vocês têm encontrado que é difícil de... Acho que o jogo de domingo é o melhor exemplo. Né? Os jogos fora, a gente vê a torcida sempre incentivando muito. A gente pegou vários estádios cheios contra o Atlético Mineiro, lá em Sete Lagoas, agora contra o Ceará também. Casa cheia, a torcida que empurra, a torcida vibrante ali. Então a gente tem que saber lidar com isso. Também a torcida do São Paulo, que é uma torcida que cobra bastante, porque é uma torcida que o time que vem de bastante títulos, de grandes conquistas. Não digo mal acostumado. É uma torcida que cobra porque sabe que o time dá as condições para o jogador para desempenhar com grandes elencos, desempenhar um bom futebol e conquistar os títulos. Porque as condições que o São Paulo oferece são para jogadores que querem conquistar títulos e a torcida cobra isso. Ela sabe disso e cobra. E é uma torcida exigente porque sabe que o clube tem condições de sempre estar no top. Agora, sobre o negócio da gestão, tem uma coisa aqui no futebol brasileiro. O Magrão falou Real Madrid e Barcelona. Tudo bem que a Espanha está quebrada, a situação lá é dramática da economia, isso afeta muito o futebol. Agora, dos modelos de gestão, ninguém no Brasil tem o direito a ser Real Madrid. Ninguém tem dinheiro para contratar uma grande estrela a cada ano, cada 6 meses, reformular o time, gastar uma fortuna em contratações, roubar jogador de ponta do futebol europeu. Para o futebol brasileiro, só tem um modelo de gestão. Devia ser só um modelo. Que é exatamente trabalhar com jogadores de base. Por exemplo, o São Paulo vai pegar os jogadores, eles estão crescendo, alguns vão se firmar, outros não. E aí o diretor vai lá, contrata 3, 2, 4 jogadores experientes nas posições que faltam e faz a mescla. Acho que é o caminho. tem uma outra coisa que não pode deixar Fazer passar. um time por ano, se quiser. Qualquer time brasileiro. Exatamente. O que não falta aqui é talento. Não E falta essa, jogador. Essa coisa que o Magrão falou, que muda o desafio quando você chega no profissional, por exemplo, a gente te olhando, Henrique, é um desafio físico, porque o teu porte Você não físico... está chamando ele de baixinho, não, né? Não. É só pegar... Lembra ele do Messi, depois da Maradona, lembra Pelé. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Se desenha do futebol, por exemplo, o Bruno, eu sei aqui, que já enfrentou o Neymar, se não me engano, há muito tempo, no infantil. Foi. Aí eu queria esse testemunho de vocês. O Neymar já era esse cara. Tem gente aqui, por exemplo, que os caras não esquecem essa coisa do Caicai do Neymar. Entrou no imaginário do torcedor e está todo mundo falando. Quer dizer, quando você enfrentou o Neymar, ele já tinha esse estilo de jogo. Até, você pode dar esse testemunho. Muita gente fala que ele desenhou esse tipo essa coisa de cair porque realmente tem um problema do contato físico ser desproporcional, entendeu? Pô, eu quero que o Neymar continue caindo amanhã, seja campeão da Libertadores. Esse cai dele já deu Copa do Brasil, Campeonato Paulista, o Santos tá bem, então... Como fica o corpo de gato? Tosse pela... Não, esquece. Eu tranco ele, esquece o Você vai personagem. trancar o corpo amanhã. Tranco o personagem. Que Mas fala pessoa física. fala do Neymar, Caicai, tem muito mais gente fazendo Caicai e que não joga bola. Né? É verdade, é verdade. Os caras caem. É o cara que não tenta nem a jogada. O cara foi numa quer escola, a zaga, mas a arbitragem o não zagueiro quebrou. está atrás do Matou. meio-campista, do atacante, a bola vem, o cara já está Já cai. programando para pular. O jogador aqui cai na escola de arbitragem brasileira. muito mais Os caras do que- marcam qualquer coisa. Lá fora não marcam, toma cartão. Os Vamos caras não deixar o caem. Bruno dar o testemunho. Já era assim, quando você enfrentou ele no infantil? Olha... Pode falar, pode falar. Faz muito tempo, no Sub-15, né, a gente se enfrentou, ele era não tão diferente, que ele não engordou muito, né, ele é magrinho até hoje, não encorpou muito, mas o estilo de jogo dele sempre foi esse, né, um pouco de segurar um pouco a bola, de ir pra cima mesmo, encarar. E eu acho que esse estilo de jogo dele não cai, mas esse estilo de ajudar o time a dar um cartão amarelo contra o adversário, porque, queira ou não, ele é pouco perseguido em campo. Ele irrita os adversários, principalmente na Libertadores, a gente vê isso. Os sul-americanos se irritam com ele, né? E acho que isso pode usar como vantagem para ele se o juiz não jogar contra, como ele disse que foi nesse último jogo agora, pelas palavras dele. E ele consegue cavar cartões, faltas próximas da área, pênaltis. Então, eu acho que ele usa isso para ajudar a própria equipe. E eu não te chamei de baixinho, não. Você está entendendo o que eu quis dizer. Porque, na verdade, você pula... Fui eu que interpretei. Não, é um salto, cara. Imagina que os zagueiros que você, na base, enfrenta, cara, são... Pô, é uma Pega um compreensão Domingos física da- totalmente diferente. Pega um Domingos, exatamente. Não, mas aí é de menos. É o de menos, Henrique? Não, isso aí acho que tem... Ali no jogo, ali na hora, o zagueiro vem, tromba, cai os dois. Nem sempre eu caio. O gol do Lucas. O gol do Lucas. Contra o zagueiro, passou pro Lucas. Ele fez essa parte dura do negócio, né? Dar a trombada. Não tem muita diferença assim, não. Só um detalhe sobre o Neymar, eu não sei se você não jogou contra ele no profissional ainda, né? Mas você deve saber o que o pessoal fala. Não é que ele provoca só driblando.
As pessoas esquecem, ele fala umas coisas pros outros. Aquelas coisas da maldade do jogo. Ele não é assim, jogar de boca fechada. Ele é provocador, né? No diz que diz do jogo, né? É aquele negócio que faz parte do futebol, né? Concordo, mas é que as pessoas têm que lembrar disso, que ele não tá só. Não, acabando com a imagem dele é do abusado, né, cara? Ele é um abusado que seria abusado em qualquer ato que ele fizesse. Ele tem a pinta, o jeito de abusado, o cara é abusado. Seria abusado na rua, na sinuca, no basquete. É o estilo, né? É o estilo. É o estilo. Bom, vamos falar rapidinho aqui do nosso sorteio de hoje, que também é a nossa enquete. Tenho certeza que o Magrão vai adorar. A gente tem uma camisa do Cruzeiro, a terceira camisa. Ou enquete. Hã? Sorteio ou enquete. Porque a gente, pela enquete, quem participa acaba camisa fazendo bonita, parte hein, do cara? sorteio da camisa. É a terceira camisa do Cruzeiro, jogaram com essa terceira camisa contra o Santos, se eu não estou enganado. Bacana mesmo, bonita. Bonito. Apesar de achar que o verde... Quando o Cruzeiro perdeu um monte de gols e por isso o Cuca hoje está demitido. E o... Se tivesse ganho, não estaria. É verdade. Quando o céu está poluído, fica nessa cor, é isso? acho que fica até mais escuro, viu, Magrão? Aqui em São Paulo fica bem mais escuro que isso. E um exemplar do livro que está aqui na minha mão, do Lúcio Humberto Sareta, Alicate contra Diamante, outras histórias do esporte, uma reunião de crônicas. E a enquete é a seguinte, a gente está à beirada da Copa América 2011, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Você, Chico Sá, é o cara certo para dar essa explanação. Não, porque as pessoas... Não, vou tentar. Eu vou te explicar por quê. As pessoas têm essa ideia de que a seleção faz um sucesso midiático, quando a gente sabe que o que vem de jornal mesmo é time de futebol. Tanto que o lance na última Copa teve essa sacada de fazer duas capas. Né? Você tinha a notícia dos clubes na frente e depois do outro lado da seleção. Eu trabalhei em jornais mais populares, como o Ex-Diário Popular, e Seleção Brasileira não existia para vender um jornal. Antigamente era assim não também. vale 10% do Corinthians ou da Vitória de São Paulo. Então, e a gente... É duas coisas contra. É derrota de time popular e chuva para jornal que não depende de assinatura, que é um desastre. Então, a gente criou a enquete em cima disso. A gente está querendo saber, de quem acompanha o programa, como é que anda o interesse pela seleção. Se as pessoas realmente têm um grande interesse pela seleção, se interessam, mas não muito, e se preferem descaradamente as notícias dos times em relação à seleção. Você fica com os times, eu sei. Eu sou mais de time. Eu acho que ele perdeu um pouco do sentido de... A seleção tem tudo para recuperar esse sentido mais patriótico e tal, mas da forma que as coisas têm sido feitas ao longo das últimas 2, 3 Copas, da forma como o futebol está sendo administrado, Principalmente. das notícias da CBF, vai tirando. Não tem notícia boa. Eu acho que essa molecada também, esses meninos vão ser responsáveis por reaproximar um pouco, porque agora você pega a seleção para a Copa América, já tem 7 jogadores do país. Que jogam no Brasil. Então, quanto mais tá perto dos times... Se você tem... Eu, como torcedor de time, o que é que eu gosto? Que a seleção tenha 12 caras do Santos. Aí eu vou torcer, porque você leva... Você transfere seu voto do clube... A sua emoção, né? E junta. Eu vou ser obrigado a admitir uma coisa, Chico. Eu, como torcedor, eu não quero nenhum na seleção. Porque quer ter o time Nenhum, atrapalha. Agora, por exemplo, essa história mundial sub-17, sub-15, sub-20, tirando os jogadores, é o fim do mundo, cara. É o fim do mundo. O mundial de verdade, a Copa América eu entendo. Mas aí eu dou pau na CBF, porque cara, não parou o campeonato. Na Argentina o campeonato acabou. Pra molecada é importantíssimo ter essas... Eu entendo, do lado deles eu entendo. Mas... Eu queria até dar o depoimento de vocês, porque o retorno que vocês têm do público, quando vocês estão defendendo a seleção, como conquistaram a vaga agora, a seleção sub-20 garantiu vaga na Olimpíada de Londres, as pessoas conversam mais e procuram mais vocês por causa dos times e não da seleção. Ou estou enganado? Não, é verdade, eles recordam bastante. Você teve na seleção, mas você joga no São Paulo e tal, e começa a puxar assunto do São Paulo. O papo é sempre o São Paulo. É mais Acho que o perfil do torcedor é diferente, né? O da seleção e do time. É mais né? papo O time do é mais time chato, do né? Mais que... exigente. A seleção é um Que pouco mais na seleção, chetada. Soma-se a tudo aquilo que foi colocado aqui, que a seleção brasileira é britânica, né, nos últimos anos. Joga mais em Só Londres. joga na ilha, né? Tem essa. Sabe, Não joga no Brasil, pô, como é que você vai sabe que eu criar penso de vez em vínculos? quando sobre uma coisa que é maluca? Eu sei que ninguém vai concordar quase, mas talvez o futebol caminhe para isso um dia. Os jogadores são tão identificados com os clubes e com alguns países, quando ficam muitos anos no lugar, que de vez em quando eu desconfio que a Copa do Mundo tinha que ser disputada. Eu já sou meio contra a Copa do Mundo como é, mas tinha que ser disputada Com os jogadores que jogam no só país. com jogadores que jogam no país. Pô, Pode ser até gringo, Você se viu, quiser. você viu o Platini falando? O Platini falando que o jogador brasileiro não devia jogar fora.
Não, Fala do Portugal, mas joga fora. maldade com ele. Não, mas eles estão lá de cabeça. Não, eu acho sacanagem. Eu acho que a gurizada tem que ir ganhar o seu dinheiro, comprar casa pra mãe, carro pro pai. Mas ele quis falar isso como de uma forma filosófica para incentivar que fiquem mais. Entendeu? Ele não disse obrigatoriamente, não, estão proibidos de ir. Os argentinos vão ficar revoltados comigo. O Messi tem mais a cara do Barcelona ou da seleção argentina? Barcelona. Barcelona. futebol Bom, de deixa eu hoje. só fazer aqui, a gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo, que a gente já tardou nessa missão, eu pelo menos, né, já que a missão é minha aqui. Vamos falar só rapidinho da primeira edição do Campeonato Estadual de Seleções de Ligas Municipais. Jogo disputado no último domingo entre Itu e Piracicaba, terminou com vitória da equipe visitante. Piracicaba fez 3-1. Nós vamos ver os gols, o primeiro deles marcado pelo Peterson, que colocou Piracicaba na frente, o Johnny vai empatar para o Itu e na sequência o Carlinhos aos 30 e o Leandro aos 39 do segundo tempo, definindo o placar. Itu 1, Piracicaba 3, no próximo domingo a TV Cultura transmite ao vivo, 1h, Araraquara e Serrana, jogo que será válido pela 6ª rodada do torneio. Diga, Vitor. Conversa privada. É sobre o público do torneio. Baixa, mas Ninguém vai assistir, não é possível. uma questão de tradição, vai ter que verdade, esperar. tem que criar- Cartão Verde faz o primeiro intervalo. Na volta que a gente vai falar, entre outras coisas, sobre a decisão da Copa Libertadores entre Santos e Peñarol. Até já.